Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 12 a 13. Depois disto, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Mas não se demoraram lá muitos dias. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Palavra da salvação. Comentário: João 2, de 12 a 13. Santo Agostinho. Eis nosso Senhor Deus superior, porque nos criou, humilde para nos refazer, caminhando entre os homens, a sofrer as fraquezas humanas e a ocultar sua natureza divina. Vê como tem mãe, irmãos e discípulos. E se porventura dizem que têm irmãos, é pela mesma razão porque dizem que têm mãe. As Escrituras costumam chamar irmãos não somente àqueles que têm o mesmo pai ou mãe, senão também àqueles que nasceram na mesma família, como primos e sobrinhos. De onde então esses parentes? Acaso Maria deu à luz novamente? Porque é ela a fonte das virgens. Isto não pode ser. Ora, segundo as Escrituras, Abraão era tio de Ló e Jacó sobrinho de Labão, o sírio. E, no entanto, Abraão e Ló são ditos irmãos, e do mesmo modo com Jacó e Labão. Acresce o evangelista e seus discípulos. Queria com isso aludir a Pedro, André e os filhos de Zebedeu? Com efeito, de acordo com São Mateus, nosso Senhor foi viver para Cafarnaum e só depois chamou a si aqueles futuros discípulos que se achavam no barco a pescar. Acaso São Mateus tensionava apenas recapitular um fato que havia omitido, como dá a entender sua narrativa, que não especifica a ordem temporal dos eventos? Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Mateus 4,18? Ou seria mais prudente supor que eram outros dois discípulos? Sabemos que os santos evangelhos e as epístolas dos apóstolos costumam chamar de discípulos não apenas os 12 apóstolos, senão também a todos os que, crendo em Deus, foram preparados para os mistérios do reino dos céus. Mais ainda, pode esta viagem de Nosso Senhor ser relatada nesse ponto da narrativa, ou seja, antes de ter sido João ferrolhado, quando o próprio São Mateus escreve: tendo Jesus ouvido que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. Mateus 4,12. E de feição semelhante se expressa São Marcos, São Lucas por seu turno. Nada diz da prisão de João Batista, e, em consonância com estes dois últimos, localiza a viagem de Jesus à Galiléia, após o batismo e o episódio das tentações. Donde deve-se entender que os três primeiros evangelistas não contradizem João, senão que simplesmente deixaram de narrar a primeira viagem do Salvador à Galiléia. Viagem esta que seguiu-se imediatamente ao seu batismo e durante a qual transmudou a água em vinho.